Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Indústria Sustentável, um programa de informações sobre o movimento das indústrias nesse caminho sem volta da governança ambiental. Aqui conversamos sobre ações de ESG e sobre o compromisso com a preservação do planeta. Hoje está conosco Cláudio Ribeiro, presidente da 2W. Ele vai nos contar como são os processos na sua Cleantech. E, claro, aqui também a coordenadora do Núcleo de ESG da FIEC, nossa comentarista Aucileia Farias. Olá, Cláudio. Olá, Ana Cris, um prazer, obrigado. Olá, Aucileia, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente debater esse tema tão importante. Nós agradecemos muito você ter aceitado o nosso convite. Oi, Aucileia. Olá, Cris. Olá a todos que nos assistem. É sempre um prazer a gente debater as práticas sustentáveis, hoje com a 2W. Vamos começar. Eu apresentei você, Cláudio, como presidente da 2W, que é uma Cleantech. Mas o que é uma Cleantech? Explica para a gente. Uma Cleantech é uma companhia que usa tecnologia para levar algum benefício ambiental escalável, né? Então, obviamente, muitas das companhias podem fazer o mesmo, mas de maneira muito customizada. A Cleantech usa a tecnologia para acessar a maior quantidade de consumidores para levar alguma oferta que tenha algum caráter ambiental. E no caso nosso, da 2W Ecoben, que a gente acabou de redefinir esse nome faz 20 dias e vamos falar um pouquinho ao longo disso. Mas o que é a nossa atividade? A nossa atividade é gerar energia. Nós temos usinas de geração renovável, nesse momento eólicas, temos usinas no Brasil inteiro, mas temos aqui no estado do Ceará, estamos fazendo um grande investimento no município de Capuí. Mas isso é um meio para uma finalidade precípua nossa, que é levar essa energia para um consumidor que não sabe que pode consumir uma energia limpa, renovável e mais barata. E dentro desse conceito de Cleantech, que na tradução literal é empresa limpa, né? Empresa tecnológica limpa, a sua companhia tem o DNA da governança ambiental, não é? Isso foi natural para vocês? Vocês já nasceram sob esse conceito? Ou vocês surgiram como empresa limpa, de energia limpa, mas ainda sem os parâmetros do ESG? Como é que foi essa trajetória de vocês no ESG? Você sabe, Ana Cris, assim, como uma premissa básica a gente é um gerador de energia renovável. Nós poderíamos ser um gerador de energia térmica, óleo combustível. Não, nós temos usinas de geração limpa, renovável, eólica. E o Brasil, só um adendo, tem uma característica que tem os melhores recursos naturais do mundo, seja do ponto de vista de luminosidade, seja do ponto de vista de vento. Nós estamos no estado do Ceará, aqui está entre os 2 ou 3 melhores qualidades de vento do mundo. Então, isso faz com que a energia eólica no estado do Ceará tenha uma produtividade tão boa que seja barata. E a gente precisa levar esse benefício para a maior quantidade de consumidores. Mas eu falo que o fato de a gente gerar energia limpa já nos coloca um carimbo de ser uma clean, de ser ambientalmente correto. Mas o principal aspecto da nossa, que é capital intensivo, a gente aqui no estado do Ceará estamos investindo R$1,5 bilhão de reais, no Rio Grande do Norte investimos 800, é muito capital intensivo. Mas na minha atividade como presidente da companhia, o que mais me move é o S do ESG, porque isso que eu estou falando aqui das usinas é o E, que é o environment, né, que é o ambiental. Agora, o principal benefício nosso, que talvez é um mix do S e de governança, porque a governança também é as exigências enquanto cidadão com aquilo que eu acredito no país, né? De pagar os meus impostos em dia, de cumprir as regras estabelecidas ou lutar para modificá-las quando acho certo, mas jogar a regra do jogo. Mas o S tem um aspecto na nossa atividade que é o que me move, que é pegar esse benefício e explicar para uma indústria, uma cerâmica, como foi a semana passada, uma cerâmica em Russas, aqui no interior do Ceará, dos filhos do seu Zé, é verdade, e eu tenho as fotos e postei isso nas minhas redes sociais, de que o que é ESG, que ele pode comprar uma energia limpa, mais barata, ele pode fazer um inventário de emissão de carbono da atividade dele, ele pode comprar os créditos de carbono da nossa usina para zerar e ele poder dizer que ele é uma cerâmica net zero e poder assim ter um posicionamento comercial diferente perante o mercado consumidor dele e talvez melhorar a margem e talvez melhorar a participação de mercado. Talvez esse S, da gente estar levando esse benefício, que até então
ele é muito concentrado nas grandes empresas brasileiras que sabem o que é ESG. As pequenas e médias estão aprendendo. Obviamente a FIEC tem um trabalho importante, a Auxileia faz isso com maestria, mas ela também sabe que é um mundo novo para essas empresas. Então esse aspecto do S é o que me move. Auxileia, você acha que o fato da gênese da 2W ser a geração de energia limpa qualifica, facilita o processo de ESG? Como é que você avalia toda essa fala tão inspiradora do Cláudio aqui pra gente? Eu avalio da melhor forma possível, né, Cris? Ainda há pouco nós estávamos falando de a outra geração não saber o que era um smartphone, né? Nós já tem uma geração que já nasceu com esse termo smartphone. E essa mesma geração está se criando e se desenvolvendo com essas terminologias novas, né? Que é a sustentabilidade, que é o ESG, o que é essa sigla. E o social do ESG, eu acredito que seja a razão de ser de nós, seres humanos, e deve ser a razão de ser de toda e qualquer empresa. Desenvolver a sociedade de forma mais equilibrada, e tudo bem por meio de negócios sim, mas que esses negócios sejam verdes, que esses negócios tenham um menor impacto. Estar no DNA de uma empresa que contribui para o desenvolvimento das demais empresas é substancial, porque como no efeito manada, todos caminharemos para um único objetivo, que é um planeta mais equilibrado. Você fez o destaque que, embora seja muito importante, às vezes a parte ambiental da coisa seja mais prevalente por causa do momento que a gente está vivendo. Eu vou deixar uma pergunta para o segundo bloco para vocês. Como é que está o mercado cearense nessa relação com a governança social e ambiental? Você chegou, você pode contar para a gente há quanto tempo você está aqui e você se deparou com o nosso mercado. Eu queria que você dissesse qual a sua visão desse mercado em relação ao ESG, especialmente ao S, tá? A gente vai dar a nossa primeira paradinha e volta já já. Fica aí. Voltamos e eu já passo para você, Cláudio. Como é que você avalia o mercado hoje, o mercado cearense em relação ao ESG? Eu acho que, primeiro, conceituar que o Ceará, como eu disse no bloco anterior, tem recursos naturais que o diferenciam. Então, se você pensar em geração renovável de energia, você está pensando no Ceará, ponto. Por isso que a gente anda pelo estado e você vê parques eólicos e solares, porque aqui tem, Deus falou, aqui eu vou dar riqueza, tem isso. A questão é que essa riqueza, ela hoje ainda é destinada prioritariamente para as grandes empresas brasileiras do sul-sudeste. É uma discussão, a gente produz uma energia de excelente qualidade e limpa no Ceará, mas o grande consumo está no sul-sudeste, que consome essa energia limpa e coloca nos seus catálogos dizendo, olha, eu sou a grande empresa XYZ e eu consumo energia limpa vinda do Ceará. Porque pode pagar. Exato. Acho que o grande desafio hoje, o estado do Ceará tem uma cadeia industrial muito importante, principalmente de pequenas e médias empresas, e que elas vêm se aculturando sobre o tema ESG. Energia é um link muito importante, que é o que a gente propõe na 2W Ecobank, que é levar não só para as grandes empresas do sul-sudeste essa energia produzida aqui no Ceará limpa, para as médias e pequenas empresas cearenses. E mais barata do que elas pagam hoje. Aqui, a gente, por causa da qualidade do recurso natural, diferentemente do que é na Europa, que você fala para o consumidor europeu, venha consumir energia limpa e paga um pouquinho mais para ajudar o meio ambiente. Aqui a gente tem a condição de falar, venha consumir energia limpa no mercado livre de energia, tome um selo de energia renovável, isso vai ser 20, 30, 15% mais barato do que você paga hoje. Quer dizer, agora ele precisa saber disso. Então trabalhos como o que a FIEC vem fazendo, o que a Auxileia e esses hubs que tratam sobre ESG é muito importante para essa pequena e média empresa. Eu estava, só para terminar minha fala, se você pegar um hotel de Flecheiras que está consumindo uma energia que ele não sabe de onde vem, e você vender uma energia limpa, mais barata, e ele poder, com isso, talvez é um emprego que ele vai contratar mais, porque ele vai ter uma economia. E isso eu estou falando é um caso real, a gente fez um contrato com o hotel de Flecheiras aí há uns 20 dias atrás, e colocamos um carregador elétrico
no hotel, um totem de carregamento elétrico. Se você falar, quem tem carro elétrico no Brasil, não estou falando do estado do Ceará, no Brasil, são poucas pessoas. Por que isso é importante? Porque ao a gente colocar lá um carregador elétrico, que para a gente nem custa, isso foi, olha, aqui é parte do acordo de eu te vender energia limpa, você vai ter o selo. Nessas plataformas de busca de hotel, que tem Booking, ele é classificado com uma pontuação adicional. Ao ser classificado com uma pontuação adicional, ele é achado para quem quiser vir para Flecheiras prioritariamente. Então você ajuda essa pequena e média empresa a faturar mais. Ele consome uma energia mais barata e limpa e ajuda ele a faturar mais, a dizer isso para o consumidor dele. Exatamente, ele funciona como uma vantagem competitiva Isto. e ao mesmo tempo com a eliminação de um obstáculo. A pessoa que tem um carro, o público que frequenta Flecheiras pode muito bem ter um carro elétrico. Aí ele não vai a Flecheiras porque não tem como carregar o carro dele, é um obstáculo eliminado, não é isso? É isso, mas inclusive, independentemente, às vezes é só 1 ou 2 consumidores que têm carro elétrico que irão, a grande maioria ainda não tem. Isso. Mas o fato de ele ter uma pontuação adicional na plataforma vai fazer com que mais pessoas que não têm carro elétrico irão enxergá-lo. Ao enxergá-lo, aumenta a demanda pelo hotel dele. Então você começa a criar um círculo virtuoso de ajudar essa pequena e média empresa. E eu acho que isso tem um caráter importante de ESG nisso. Quem emprega e quem paga imposto no Brasil são as pequenas e médias empresas. Exatamente, Alcileia. Como é que é o trabalho de uma entidade como a FIEC com esse público de pequenas e médias empresas? Olha, é muito da disseminação da informação e levar esse conhecimento, né? Ter uma energia renovável na sua empresa, ainda que ela seja muito pequena, pode contribuir com a redução do seu custo e ainda te dar esse upgrade na sua imagem. Para dizer, publicizar para o mundo que você é uma empresa comprometida com os desafios ambientais, hoje faz total diferença. O fato de um pretenso hóspede buscar um hotel, talvez nem seja esse um critério para ele, mas a própria plataforma, como por exemplo o e-book, o Booking, né? Ele já te coloca na primeira folha, ali nas páginas iniciais, ou seja, te dá também essa visibilidade. E o mercado de consumidor de qualquer outro tipo de produto não é diferente. Tem muito essa seleção hoje, né? Buscar empresas que tenham realmente compromissos ambientais e sociais concretos. Isso é um fato. Exatamente. Cláudio, quais são os projetos de ESG propriamente ditos da sua empresa? Bom, além dos projetos próprios de geração, que são capital intensivo, como eu falei, é importante dizer que cada projeto desse tem uma derivada, que é o projeto na localidade onde ele é feito. Então, vou dar um outro exemplo para você. Eu gosto de dar exemplos porque fica muito próximo da nossa realidade. Nós estamos fazendo investimento em Capuí e lá tem um assentamento do INCRA chamado Assentamento São Francisco. Convido vocês a visitar, eu fui pessoalmente. E aí aquilo fica claro as diferenças sociais gritantes que o Brasil acabou produzindo ao longo dos últimos 50 anos. Né? Então é óbvio que uma empresa como a 2W tem que gerar lucro, nós faturamos 2 bilhões de reais por ano, investimos em usinas, mas nada disso faz sentido se não for para as pessoas. Né? Atrás de uma pequena e média empresa de um hotel, tem um dono de hotel. Atrás de uma pequena e média... E assim vai, e tem aquelas pessoas do assentamento de São Francisco. Se a gente fechar o olho, elas batem na nossa porta amanhã, no Farol. Estou dando um exemplo, não do assentamento, é essa disparidade social que a gente vai criando no Brasil e que foi acentuada nos últimos 50 anos e que tem a obrigação, cada empresário, de olhar para isso também. Então, os nossos investimentos, por exemplo, eles têm uma parte percentual de investimento que é feito na comunidade, na localidade onde a gente está fazendo investimento. Então, por exemplo, o investimento dessa usina renovável em Capuí, aproximadamente 5 milhões de reais serão aplicados para aquela comunidade, né, para aquela cidade. E aí, obviamente, você tem que falar com as lideranças, você tem que falar com a prefeitura para entender como direcionar melhor esse recurso de maneira adequada. Né? Não é entregar só para o poder público, quais são as necessidades aqui que o município tem. E eu tenho outros exemplos. Em Rio Grande do Norte, na nossa usina, a gente capacitou 60 mulheres de uma comunidade chamada Lagoinha, que elas queriam ter uma atividade, porque os maridos saem para trabalhar em outras cidades de subsistência, e elas querem ter uma atividade produtiva. Nós fizemos um galpão, nós compramos 60 máquinas de costura, nós contratamos um professor, homem, que as ensinou a costurar
e contratamos uma consultora para escoar a produção de camisa. As camisas que os nossos funcionários usam são produzidas por ela. De camisa, de pano de prato, de toalha, de pano de mesa, para que essas pessoas, essas mulheres, que muitas vezes chefiam famílias, se sintam úteis, né? Então, isso é o S, de fato, da minha atividade. Esse é o S, de fato, da sua atividade. Eu estou encantada com a parte do S na 2W. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já com o nosso último bloco. Fica aí. Voltamos. Auxileia. A 2W é um típico caso de ESG. Ela é essencialmente o E, pratica o S e respeita o G, a governança da coisa. Como que você avalia esse conceito tão bem aplicado? Olha, mais uma vez avalio muito bem. E isso não é uma particularidade da 2W. O mercado cearense tem crescido muito na temática ESG. Na FIEC, nos deparamos com incríveis casos de grandes, pequenas e médias empresas. As grandes em especial, principalmente os parques eólicos, que têm aquelas construções enormes, né, na nossa região do Ceará. Eu vejo muito as práticas de responsabilidade social dessas empresas para com as comunidades. Trabalhei durante 12 anos, fizemos parcerias, o SESI faz grandes projetos e ações junto a essas comunidades, levando toda essa cidadania para essa população e o desenvolvimento econômico local, que também é necessário, porque aquelas pessoas que estão ali na área circunvizinha do parque, elas querem continuar ali. E tudo bem que a empresa venha, construa seus parques, né, implemente seus aerogeradores, mas o desenvolvimento econômico e a relação da boa vizinhança é primordial para o que a gente chama de relação com os stakeholders, né, que são as partes interessadas no seu, no meu, no nosso negócio, que está ali naquele ambiente. E a comunidade, né? Tem stakeholders, gente, também na comunidade. A gente tem que, né? É o importante stakeholder da empresa. É um dos mais importantes, né? Eu queria te perguntar, até para tirar dúvida pessoal mesmo de quem está assistindo a gente, como é que funciona o mercado livre de energia, Cláudia? O mercado livre de energia ele já é responsável por 40% de toda a energia consumida no Brasil. O Brasil tem 90 milhões de consumidores de energia, eu, você, as grandes indústrias, médias e pequenas, das quais 12 mil compram energia no mercado livre. E essas 12 mil representam 40% de toda a energia que a gente consome no Brasil. Dizendo ao contrário, quem está no mercado livre até hoje eram as grandes consumidoras de energia, grandes empresas, grandes usinas siderúrgicas. E esse regulatório, essa legislação passou a permitir desde o ano passado que pequenas e médias empresas também possam fazer esse movimento. Elas não sabem. Então acho que o papel de empresas, e aqui não estou fazendo só um proselitismo de 2W, o papel como empresas como a 2W Ecobank e outras, que tem outras empresas também de qualidade, é falar com essa pequena e média empresa e levar os benefícios que as grandes empresas já têm há muitos anos para as pequenas e médias empresas. Esse é um processo simples, é você se atrelar a uma empresa dessa que vai te fazer uma oferta, você tem que avaliar o benefício. Acho que a grande beleza do mercado livre de energia, nós estamos aqui num estúdio que estamos consumindo uma energia que a gente não sabe de onde vem. Pode estar vindo de uma térmica óleo diesel, ou pode estar vindo de uma solar limpa, a gente não sabe. O benefício do mercado livre de energia é, primeiro, você ter competição, você ter mais de um fornecedor para você poder cotar e ver condições, e você ter um selo de procedência da tua energia para colocar na tua empresa e dizer, eu consumo energia limpa, né? Esses benefícios que a Auxileia falou, os parques eólicos fazem nas suas comunidades, é natural, tem estudos disso de melhoria do IDH dessas comunidades desde que os parques se instalaram. Mas tem o outro lado do benefício que é o consumidor dessa energia, que a gente precisa levar para ele. Até então estava restrito só para as grandes consumidoras de energia e a gente agora está desbravando esse mundo com as pequenas e médias e aqui no Ceará especificamente tem um contingente de aproximadamente 20 mil a 30 mil empresas que estão aptas a comprar energia no Mercado Livre já e não sabem e a gente precisa falar com elas. É uma questão então de comunicação, né? Que era o meu ponto seguinte.
como comunicar para a sociedade, para todos os atores da sociedade, as possibilidades da energia limpa dentro desse conceito esse novo conceito de vida que é a responsabilidade ambiental? Eu acho que a comunicação é o primeiro passo, né? Eu, como presidente, falo muito que o meu papel talvez é mais para fora de casa do que para dentro da empresa, que é falar. Então, fóruns como esse, federações de indústria como a FIEC, com profissionais como a Auxilia, é importante, porque isso educa, isso emerge um tema como prioridade. As federações, eu tenho visto isso, assumindo esse tema do ESG como prioridade, não só simplesmente como modismo, mas é uma prioridade, mas principalmente o ESG não é porque só eu, que sou uma pequena, média empresa no interior do Ceará, quero ser bonzinho e ser ESG. O ESG faz você ganhar mais dinheiro, faz você vender mais, faz você se adequar ao seu fornecedor. Hoje, uma pequena e média empresa, ela provavelmente é fornecedora de uma grande empresa. Essa grande empresa está começando a exigir dos seus fornecedores que se adequem a determinados padrões ESG. Então, se adequar ao ESG, a esses padrões, é você perenizar, é você olhar para o futuro e falar: a minha empresa vai permanecer aqui ganhando dinheiro. Não se adequar é se colocar numa zona de risco, né? Como é que você vê a proposta de comunicação das demais empresas? Todo mundo tem essa lucidez de que é preciso falar com a sociedade sobre isso? Olha, os profissionais da FIEC, do mercado, como é o caso do Cláudio, a gente tem a certeza de que a comunicação e a disseminação desse conhecimento é a base de tudo. Como identificar o que são esses parâmetros ESG? Nós lá pela FIEC, nós disponibilizamos uma plataforma com esses parâmetros, os temas e os indicadores muito bem organizados nos 3 pilares, no E, no S e no G. Para quê? Para ajudar principalmente o pequeno a entender quais dos pilares é possível que ele atenda. Como eu me adequo a essa agenda? Tudo bem, é de energia renovável que estamos falando, é de responsabilidade social que nós estamos falando, eu tenho uma política de contratação, um código de ética e conduta, tem indicadores do que é cada um ou o que compõe cada um desses pilares, é primordial para a pequena empresa entender como é que ela caminha e como é que ela inicia essa caminhada. Para finalizar, em perspectiva, qual é o futuro do seu setor, do seu negócio especificamente? Eu acho que é um futuro, tem uma avenida de oportunidades, porque esse consumidor vai se informar. O tema ESG e o tema de energia limpa para qualquer tipo de consumidor de energia e de parâmetros ESG. A gente falou aqui só de energia, mas não adianta você consumir energia limpa e ter trabalho escravo. Quer dizer, você se adequar a isso é uma emergência lá fora e isso está vindo com força para o Brasil. E eu vejo uma avenida de oportunidades para várias empresas que queiram se perenizar, que queiram passar para a segunda, terceira, quarta geração. É só esse caminho, não tem outro. Aquilo que a gente já viu no Brasil, o Brasil hoje é um Brasil diferente, os consumidores são diferentes. Se você é um pequeno e médio empresário, eu te dei um exemplo do hotel. O consumidor de um hotel hoje é diferente de um consumidor de um hotel de 50 anos atrás. O consumidor de qualquer serviço hoje, ele tem parâmetros mais altos de requisitos. Então, eu acho que o Brasil tem a gente fala muito do Porto de Pecém aqui, tem um diferencial, a questão do hidrogênio verde vai ser uma realidade. O Brasil tem a possibilidade de ser o grande abastecedor de energia limpa na forma de hidrogênio para ajudar o mundo a fazer a transição energética. Nós temos, e isso começa talvez por uma dádiva, porque Deus colocou aqui os melhores recursos naturais, como eu disse no primeiro bloco, de chuva, de sol e de vento. Não há país que tenha esses recursos de tão boa qualidade como o Brasil. Então, eu vejo uma avenida de oportunidades. É verdade que nós somos abençoados. Eu quero agradecer, Cláudio, pela sua presença, por tudo que você compartilhou com a gente. Auxilia, mais uma vez, muito obrigada. Você não sabe quanto você enriquece esse momento que a gente tem para falar sobre ESG. E na próxima semana a gente volta. Eu espero encontrar vocês. Até lá!